e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e Ele é bondoso em tudo o que faz. Nós estamos reunidos aqui para poder adorar o nome do Senhor nesses tempos difíceis, e nós não vamos deixar de render toda a glória, toda a honra, toda a graça do Senhor. Então, nessa hora, igreja, eu te convido a fechar os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos adorar o nome do Senhor e declarar: o reino do Senhor é eterno, o Senhor subsiste para sempre. Nada pode abalar o reino, a vontade, a justiça, aquilo que permanece é a vontade do Senhor. E nós, como igreja, unidos e separados, nós vamos continuar declarando: teu é o poder, a glória, o louvor para todo sempre. Então não se cale, igreja, glória ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam.
que o Senhor possa nos edificar, que um novo tempo possa florescer na nossa vida, na nossa casa e no meio do povo de Deus e da igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, para sempre iremos estar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje é o nosso segundo domingo sem podermos estar reunidos aqui na igreja, aqui no templo, e a saudade, dos irmãos já começa a ficar muito forte, mas o nosso culto ele não para. Jesus Cristo, ele é o Emanuel, o Deus conosco, que não depende do templo, não depende do prédio para poder estar agindo no nosso meio, para poder ser cultuado. Amém? Então, nesse dia de domingo, nós queremos mais uma vez estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu louvo a Deus pelos líderes, pelos presbíteros, que têm enviado uma palavra para a igreja, e vocês têm recebido essa palavra de Deus aí na casa de vocês. E hoje, todos reunidos como igreja, eu gostaria de estar trazendo mais uma vez uma palavra de Deus para você, para a igreja, dentro daquilo que nós temos proposto e diante dessa situação que nós estamos vivendo. Irmãos, nós precisamos sempre ter duas visões a respeito dos acontecimentos da vida. Uma é a visão natural, aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos naturais a respeito da situação, de cada situação que nós passamos. E outra, uma visão espiritual, que nós chamamos de discernimento. A Bíblia diz que nós precisamos discernir, precisamos ter uma visão além daquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos naturais. E no último domingo, que nós pudemos estar aqui em culto, no dia 15, eu disse que eu preferiria esperar um pouco mais para poder estar trazendo, estar dando a minha visão espiritual a respeito daquilo que está acontecendo. E eu gostaria de estar fazendo isso hoje, trazendo uma palavra explicativa para que você possa ser ministrado, para que você possa entender de uma forma espiritual o tempo que nós estamos vivendo. Porque muita coisa foi falada, muita coisa tem sido falada, inclusive muitas pessoas, muitos crentes, eles começaram a usar a profecia de Isaías 26 com muita propriedade, mais especificamente, o versículo 20 de Isaías 26, onde diz que o povo de Deus deveria permanecer nas suas casas até que Deus tivesse executado o juízo contra os seus opressores. E embora essa profecia seja muito parecida com o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo não é o cumprimento dessa profecia. Nós precisamos entender isso. Aquela profecia está se referindo, a profecia de Isaías 26, está se referindo à promessa de livramento que Deus daria ao povo de Israel, e ao mesmo tempo o juízo de Deus que viria contra os opressores de Israel, que naquele caso era a Síria, o Egito e a Babilônia. E isso deve ficar muito claro no capítulo 27, porque se nós entendermos que esse tempo, que esta pandemia é o cumprimento daquela profecia, então somente quem deveria ficar confinado nas suas casas seria a igreja, enquanto que os inimigos da igreja estariam nesse tempo sofrendo o juízo de Deus. E nós podemos ver que não é isso que está acontecendo, Até porque, quem são os inimigos da igreja hoje? Os inimigos da igreja têm três inimigos. O inimigo da igreja é o mundo, o pecado e o diabo. Então, se esta profecia de Isaías 26 estivesse sendo cumprida, a igreja estaria sendo livre, enquanto que o diabo, o pecado e o mundo estariam sendo destruídos. E não é isso que está acontecendo agora.
isto vai acontecer lá no juízo final, onde a igreja vai estar triunfando com Jesus Cristo, e o pecado, o diabo e o mundo estarão sendo destruídos, julgados e destruídos pelo nosso Deus. Então nós precisamos ter entendimento a respeito dessas coisas. Então eu gostaria de estar trazendo essa palavra explicativa para você, e se você está aí com a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 35. Mateus 24, no versículo 35, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Tudo passa. O mundo passa, o pecado do mundo passa, os acontecimentos passam, mas se tem uma coisa que permanece para sempre e que vai se cumprir por toda a eternidade, é a santa palavra do nosso Deus. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é ir contra a palavra, é querer se rebelar contra a palavra. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer. E o que nós precisamos entender é que lá no Velho Testamento, sempre que o povo se afastava de Deus, Deus então primeiro tentava chamar a atenção do povo com a sua palavra. Então Deus enviava os profetas, Deus proporcionava uma maneira de falar com o povo, a fim de que o povo voltasse para Ele. E na maioria das vezes o povo não dava atenção. Então o que Deus fazia? Deus enviava um juízo contra o povo, mas esse não era um juízo definitivo, era um juízo onde o propósito de Deus era chamar a atenção do povo, para que o povo se voltasse novamente para Ele, para que o povo reconhecesse novamente a presença de Deus na vida deles. E geralmente, quando Deus enviava esse juízo, Ele entregava o povo nas mãos do inimigo. Mas lá em Ezequiel, no capítulo 24, mais especificamente no capítulo 14, mais especificamente no versículo 21, diz que há 4 maneiras que Deus usa para que Ele então possa julgar o seu povo. E quais são essas maneiras? Deus envia guerras, desastres naturais, que ali é simbolizado pelas bestas feras, a fome e as doenças epidêmicas. Sim, a tradução da Bíblia King James para esse texto traz ali doenças epidêmicas. Então essas são as maneiras que Deus tem de julgar o povo, não de enviar ainda um juízo definitivo, mas de chamar a atenção do povo para que o povo se volte para Ele. É como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês se afastaram de mim de tal forma que o pecado, que o afastamento de vocês fez com que eu procurasse uma forma de chamar a atenção de vocês, para que vocês pudessem entender o que vocês estão fazendo, as obras más que vocês estão praticando. Então é uma forma que Deus tinha, ou que Deus tem, de chamar a atenção das pessoas para que possam estar voltando para Ele. E quando nós vamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, as profecias ali dizem que nos últimos tempos essas coisas iriam acontecer com mais intensidade. Como assim? Sempre houve guerras, sempre houve desastres naturais, sempre houve fome, sempre houve doenças epidêmicas, mas nesses últimos tempos isso tem acontecido com muita intensidade. Se você vê nos últimos 110 anos, questão de guerras, nós tivemos nesses últimos 110 anos, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Golfo, e por aí vai. Desastres naturais, fomes. E o que nós podemos falar então das doenças epidêmicas, igreja? Para você ter uma ideia, no ano de 1918, o mundo enfrentou a gripe espanhola. E esta gripe, ela matou 40 milhões de pessoas no mundo inteiro.
Somente no Brasil foram 30 mil mortos. Inclusive, o presidente Rodrigues Alves, que tinha acabado de ser eleito presidente da República naquela época, morreu no Brasil com essa gripe espanhola. Para você ter uma ideia, ainda em 1918, teve a tifo, que matou 3 milhões de pessoas na Europa e na Rússia. No ano de 1960, a febre amarela surgiu ali na Etiópia e matou mais de 30 mil pessoas. Até hoje, para você entrar em qualquer país, você tem que apresentar o seu cartão de vacinação contra a febre amarela. A tuberculose, a pior de todas as epidemias, ela durou 100 anos e ela matou no mundo todo mais de 1 bilhão de pessoas. O sarampo, a cada ano matou 6 milhões de pessoas. A malária, a cada ano matou 3 milhões de pessoas e continua matando lá na África e até no norte do Brasil. A AIDS até hoje matou 22 milhões de pessoas. O ebola, que surgiu pela primeira em 1976 na África, matou 90% das pessoas que contraíram o vírus. Sempre aconteceu. Como, por exemplo, em 1333, a peste bubônica matou 50 milhões de pessoas da Europa e na Ásia. Mas essas aqui que eu falei aconteceram nos últimos 100, 110 anos. Está acontecendo com muita intensidade. E Deus tem usado todos esses sinais, esses juízos, para chamar a nossa atenção. É uma forma de Deus dizer o quanto nós estamos nos afastando dele e de chamar a nossa atenção para voltar para ele novamente. Eu não digo que Deus está provocando, causando tudo isso, mas ele está permitindo que tudo isso aconteça para chamar a nossa atenção. E por que isso tem acontecido com mais intensidade? Porque a Bíblia diz que nesses últimos tempos a maldade do ser humano iria se tornar cada vez maior, iria acontecer com cada vez mais intensidade. Por exemplo, Paulo, ele vai dizer a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, ele vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te destes. Então a maldade do homem também tem crescido. Se a gente for ver, principalmente nos últimos 10 anos, o quanto o homem tem amado a si mesmo, o quanto o homem está se tornando egoísta e olhando somente para si próprio, amando a si próprio. Inclusive a maioria das pregações tem sido voltadas para que o homem se sinta assim. Como que o homem tem se tornado um homem avarento, amante das riquezas. Como o homem tem estado soberbo, achando que pode todas as coisas e que não precisa de nada e de ninguém. O homem tem blasfemado de Deus, tem se tornado um blasfemo a cada dia que passa. O homem tem blasfemado contra Deus. Se a gente for ver somente aqui no Brasil, como que o nome de Deus tem sido insultado. Por 2 anos consecutivos, o nome de Jesus Cristo foi insultado, foi zombado nas avenidas de desfile de escola de samba. Primeiro no Rio de Janeiro, segundo em São Paulo. O nome de Jesus Cristo tem sido zombado nos canais de stand-up, inclusive cristãos. O nome de Jesus Cristo tem sido insultado nas salas de arte pelo Brasil afora. O homem tem se tornado a cada dia mais blasfemo, sem afeto natural,
filhos matando pais, pais matando filhos, pessoas não têm mais afeto uns com as outras, caluniadores, cada vez mais pessoas têm prazer em falar mal das outras pessoas. O homem, a cada dia mais se tornando orgulhoso, muito mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. E por que o homem estaria assim nesses últimos tempos? Paulo responde a Timóteo no capítulo seguinte, no capítulo 4, do versículo 2 e 3, ele diz assim para Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Qual a razão que o homem, qual a razão que nós estamos nos tornando tão ruins assim? É porque não queremos a verdade. O homem despreza a verdade de Deus. O homem prefere as fábulas. O que é uma fábula? É uma mentira, é uma ficção, porque o homem gosta de viver no engano. O homem não tem suportado a verdade que salva, que liberta, que nos torna pessoas melhores. E isso tem subido até Deus. Deus está chamando a nossa atenção por isso, igreja. E a que conclusão, então, nós podemos chegar diante dessas coisas e diante de tudo que temos passado? Em primeiro lugar, preste bastante atenção. Deus tem enviado a palavra da verdade, mas o homem não tem dado atenção a Deus. Deus está usando no mundo inteiro pregadores da verdade, e o que Deus tem falado é para que o homem se volte para Ele, se arrependa, mas o homem não tem dado atenção. Parece que estão ocupados demais, parece que eles têm coisas mais importantes para fazer do que servir a Deus. Eles têm tempo para tudo, mas qual a desculpa que nós mais ouvimos como pastores nesses últimos tempos? Eu não posso, eu não tenho tempo. Para as coisas de Deus, não há disposição. Há disposição para lazer, para a prática de esportes, para o trabalho. O homem tem se gabado de ser um homem trabalhador, de que trabalha muito, mas não há disposição para servir a Deus. O homem não tem dado ouvidos. E aí, quando dão ouvidos, eles preferem as fábulas. Eles lotam as igrejas que pregam mentiras, que dão a eles somente aquilo que eles gostam, porque eles não querem ser confrontados com a verdade da palavra de Deus. A cada dia que passa, o homem tem se tornado mais parecido com este homem que Paulo diz para Timóteo: amante de si mesmo, avarento, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Então Deus, Ele precisa fazer alguma coisa, e Deus mais uma vez está fazendo, porque o que nós precisamos entender, em segundo lugar, segunda conclusão que eu chego diante dessa situação que nós estamos vivendo, é que o coronavírus é mais um juízo de Deus na tentativa de chamar a atenção do povo. Sabe por quê? A fim de evitar um juízo pior e definitivo. Isso mesmo. Assim como foi com as demais doenças que eu citei aqui, assim como foi com as guerras, com a fome, com os desastres naturais, Deus está tentando chamar a nossa atenção. Deus está enviando esses juízos temporários e passageiros, a fim de nos livrar de um juízo pior e definitivo que está por vir, que está chegando aí, que está às portas. Que juízo é esse? Se você tem a sua Bíblia, vá até o livro de Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, no capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15, que diz assim: em seguida
observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiam da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de modo que, com as suas obras que foram realizadas, o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, no lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo de Deus que está por vir. Está chegando um tempo em que cada pessoa, aqueles que já morreram, eles virão à presença do Senhor. Aqueles que estiverem vivos, eles virão à presença do Senhor, e cada um prestará contas daquilo que tiver praticado, de todas as suas maldades, da maneira com que viveu. Não se engane. Este é o juízo que nós estamos passando agora. É apenas um juízo temporário, é uma maneira de Deus chamar a nossa atenção. O juízo pior está por vir, e o que nós estamos vivendo agora, Deus, Ele está enviando esse juízo temporário para evitar que a gente passe por esse juízo final definitivo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Não importa que quantas pessoas morreram com as pestes que passaram, com os desastres que aconteceram, com as guerras que estivemos, com as fomes que assolaram. O que importa é que nós não sejamos pegos nesse juízo final e definitivo que está por vir. Deus está chamando a nossa atenção. Quem dará ouvidos a Deus? Quem permitirá ter a sua atenção chamada por Deus? Como nós estaremos depois que tudo isso que está acontecendo agora passar? Em quem nós vamos nos tornar? Porque agora todas as pessoas estão orando, todas as pessoas estão pensando em Deus, mas e depois que isso passar? Porque diante dessas doenças que eu falei aqui, dessas epidemias que aconteceram, a maioria das pessoas não se lembram mais. Mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo agora, muitas pessoas estão sensibilizadas sim, e isso tem sido bonito, mas quantos, mesmo diante desse quadro, não têm dado atenção ao que está acontecendo? Estão relaxados, estão fazendo piadas, estão totalmente distantes de Deus, assim como estavam antes. Em que nós vamos nos tornar? O que é que esta crise ela vai provocar em nós, em relação ao chamamento da nossa atenção por Deus? Nós precisamos refletir a respeito disso. E terceira e última conclusão: diante de tudo, só há uma alternativa para que nós não sejamos pegos por esse juízo final e definitivo que está por vir: arrepender-se e voltar-se para Deus. Esse é o propósito de Deus. Desde que o homem pecou, Deus tem trabalhado, Deus tem encontrado formas, por causa do seu grande amor, de trazer o homem de volta para Ele, de fazer com que o homem se arrependa e se volte para Ele, porque só assim o homem pode ser salvo da ira de Deus e poderá então desfrutar de uma eternidade com Ele nos céus. Lá onde não haverá, diz a Bíblia, mais nenhuma epidemia, mais nenhuma guerra, mais nenhuma fome, mais nenhum desastre, mas nós poderemos estar com Deus para todo sempre.
Somente lá nós estaremos em segurança total e definitiva. Arrepender-se e voltar-se para Deus. Digo isso primeiro à igreja, primeiro ao povo de Deus. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, 14, diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como assim? Se o meu povo se humilhar. Qual povo? A igreja. Se humilhar, entender que nós dependemos de Deus e orar, não somente nesse tempo não, mas orar em todo o tempo. E buscar a minha face. O que é isso aqui? Conhecimento de Deus, que nós sempre temos falado. O que é buscar a face dele? É conhecer os seus atributos, conhecer as suas perfeições, entender o quanto ele é grandioso, porque somente assim nós poderemos ir para o próximo passo, converter dos maus caminhos, porque é impossível converter se não conhecer a Deus. Nós somente vamos encontrar prazer em Deus e não no pecado quando nós o conhecemos. Vemos o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é perfeito, o quanto ele é amor. Só assim nós vamos nos converter dos maus caminhos. E aí continua, o que Deus fará então? Eu ouvirei dos céus. Ele vai nos ouvir. Perdoarei os seus pecados. Ou seja, o que é perdoar os pecados? Nos livrar da ira final, nos livrar do juízo final. E não somente perdoará os pecados, mas ele vai sarar a nossa terra. Preste atenção. Alguns dias atrás, no noticiário, disse que lá do Vaticano, o Papa declarou todos os pecados das vítimas do coronavírus perdoados. Ele concedeu indulgência a todos aqueles que morreram do coronavírus, ou seja, declarou o pecado deles perdoados. Ora, não se engane, somente quem pode perdoar os pecados é Jesus Cristo. Somente Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Somente indo até Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, somente assim os nossos pecados podem ser perdoados. Eu entendo a boa intenção do Papa, ou das regras do Vaticano, mas isso não é verdade. Ninguém pode ter o seu pecado perdoado sem antes reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então eu falo à igreja, mas eu também falo ao mundo. Eu falo a você que não faz parte de uma igreja. Atos, no capítulo 3, no versículo 19, tem uma palavra para você. Pedro, ele dá um discurso, ele dá um testemunho a respeito de Jesus Cristo, e as pessoas creem, então perguntam, o que nós devemos fazer? Então Pedro fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, primeiro, a igreja deve se arrepender e voltar-se para Deus. E segundo, aquele que não pertence à igreja, aquele que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, deve se arrepender, deve se converter, para que seja apagado os pecados, para que seja livre do juízo final, e que possa então viver tempos de refrigério na presença do Senhor. Não devemos nos enganar, precisamos nos arrepender e voltar para Deus. O homem não pode continuar como ele está, porque Gálatas 6, no versículo 7 diz, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Precisamos nos voltar para Deus, porque Ele tem preciosas promessas para o seu povo. E a maior delas é a promessa de salvação. Salvação
ser livre da ira de Deus, ser livre do juízo final e poder morar para sempre com Deus nos céus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Muitos questionamentos, porque muitas pessoas também nesse tempo falam: por que Deus permite isso? Se Deus fosse amor, Deus não permitiria tal coisa. Deus é amor, e Ele enviou o único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que nós possamos ter vida eterna. Por isso Ele está chamando a nossa atenção, por isso Ele está querendo que nós nos voltemos para Ele, porque isto vai resultar em salvação. Ele amou o mundo, Ele nos amou, e por isso Ele nos chama para Ele. Deus já poderia ter aplicado o juízo dele, Deus já poderia ter destruído tudo. Quando nós vamos lá em 1 Pedro, quando os gnósticos, os adeptos do gnosticismo, eles estavam ali zombando, querendo colocar para as pessoas uma falsa liberdade e dizendo para as pessoas, usando o argumento: olha, ele não voltará, a promessa da vinda dele falhou. Eles diziam isso, mas Pedro, ele vai dizer: eles não sabem o que eles estão dizendo. Primeiro, eles não reconhecem esse Deus que criou todas as coisas. Segundo, eles não sabem, eles não entendem que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está preso no nosso tempo, Deus não tem pressa em agir, e Deus também não é vagaroso, o tempo dele é perfeito. E Pedro diz, em terceiro lugar, a aparente demora dele não é porque a promessa de salvação falhou, não é porque a promessa de volta dele falhou, é pelo seu grande amor, que tem dado mais tempo para que mais pessoas se arrependam e sejam salvas. Por isso ele está chamando a nossa atenção, por isso ele está clamando por arrependimento, para que a igreja se volte para ele, para que o mundo se volte para ele, porque ele quer que o maior número de pessoas sejam salvas. Amém, igreja? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé, aí no seu lugar, onde você está, na sua casa, acompanhado dos seus familiares, e eu gostaria de estar orando pela sua vida. Esta é a palavra da verdade. Deus tem enviado a sua palavra. Deus tem procurado chamar a nossa atenção, enviando um juízo temporário, com o propósito de que nós possamos nos arrepender e possamos nos voltar para Ele. E nesse domingo, eu gostaria que você fosse impactado de uma forma positiva por esta palavra, e que você orasse a Deus, e que você pedisse para que Deus, Ele possa agir na sua vida, que Deus ele possa estar abrindo o teu entendimento e revelando para você essa verdade. E eu oro, Senhor, nesse dia, nesse domingo, onde o teu povo se reúne de uma maneira separada, mas ao mesmo tempo juntos em espírito. Eu oro para que o Senhor visite a tua igreja, que o Senhor revele essa verdade ao coração do teu povo, que o Senhor, através dessa palavra, traga transformação de vidas, que o teu povo, Pai, tenha a sua atenção chamada pelo Senhor, entenda isso, se arrependa e volte para o Senhor. Ao mesmo tempo eu oro, Pai, para que que esta palavra alcançar, que ainda não te conhece, que ainda não é igreja, ele possa receber esta palavra da verdade, arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor. Que haja conversão durante esse tempo, que
que haja arrependimento, que nos voltemos para o Senhor, para que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na tua igreja, e ao mesmo tempo para que o Senhor inicie uma obra naqueles que pela primeira vez o Evangelho tem sido revelado ao coração dele através dessa palavra. Que muitos sejam salvos, que muitos se voltem para o Senhor, que quando esse tempo de pandemia, de crise acabar, os resultados possam ter sido positivos, Senhor. Que não apenas as pessoas possam valorizar o culto, valorizar o aperto de mão, o abraço, o reunir-se, mas que acima de tudo possa esse tempo ter produzido arrependimento e volta para o Senhor. Eu oro por isso, para a tua igreja, o teu povo, e para todos aqueles, Pai, que necessitam de salvação, no poderoso nome de Jesus.